Olá, tudo bem? Esse aqui é o canal Somando Mentes, meu nome é Eduardo e essa é a jornada da leitura do livro de Jeremias. Hoje é o dia do capítulo 31 e do capítulo 32. E para começar, o versículo 2 do capítulo 31 diz assim: Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Muitas vezes nós passamos momentos de dificuldade na vida, lutas, situações opressivas até, e claro, nós falamos que estamos passando por um deserto. Só tem um detalhe: tantas vezes nós estamos nesse deserto justamente para passarmos por um processo de transformação das nossas vidas em algo muito melhor. Porque o deserto não é onde eu vou ficar morando, nem você vai ficar morando, mas é um local de passagem, é um local de tratamento, talvez eu possa até colocar aqui. Porque é onde nós somos confrontados com as nossas fraquezas, as nossas limitações, e nós temos a oportunidade de encontrar Deus justamente nessas experiências mais críticas da nossa vida. Tanto que, olha o versículo 13. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Eu transformarei o lamento deles em júbilo, e eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Agora, saindo então daquela perspectiva de deserto, indo agora para uma perspectiva de consolo, de arrancar então a tristeza da nossa vida e colocar a alegria, isso então é um processo de transformação que esse povo está passando. E claro, dentro do contexto do livro do profeta, nós começamos a entender que quando Jeremias traz tudo isso, claro, nós sabemos que é numa situação onde o povo tem se corrompido e está sendo exposto para ele como Deus pode mudar a sorte desse povo, pode transformar a vida, aquele momento que eles estão passando, naquilo que eles gostariam que fosse, um tempo de alegria, mas desde que eles então fizessem algo diferente do que eles vinham fazendo, do que aquelas práticas que eram contrárias totalmente à lei do Senhor. Então, é de lembrar aquele momento do deserto que esse povo passou para então fazer o seguinte, um concerto com Deus para que houvesse então essa transformação da tristeza então em alegria. Olha o versículo 19. De fato, depois de me desviar, eu me arrependi. Depois que eu entendi, então eu bati no meu peito. Eu estou envergonhado, eu estou humilhado, porque eu trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Aqui, nesse versículo, ele faz um resumo da minha vida e da tua vida. Por quê? Porque ele mostra essa questão da juventude como um tempo, então, de não experiência, um tempo, às vezes, até de certa ignorância, onde nós cometemos erros que depois, quando na fase da maturidade, na fase adulta, nós olhamos para trás e falamos, caramba, como é que eu pude ter feito aquilo? Você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, aqui, o profeta está mostrando isso, que ele teve um tempo, então, no início desse versículo 19, nós vemos o quê? Que ele reconhece primeiro, eu me desviei. Mas tem um detalhe, eu me arrependi. E eu depois, então, eu entendi. Olha o processo. Eu me desviei, mas então eu me arrependi e daí, então, eu entendi. 3 aspectos que eu tenho certeza que você já passou, ou está passando, ou vai passar. Porque é assim que acontece na vida de todos nós. E daí vem a segunda metade desse versículo, fala: eu estou envergonhado, eu estou humilhado. Sabe que esse é o processo que o pecado faz na nossa vida. Nós primeiros passamos por uma situação então de nascer aqui dentro o pecado, descer para o nosso coração, vamos dizer assim, nesse aspecto de sentimentos, e nós praticamos, infelizmente. É assim que funciona o mecanismo de pecar. Nasce na mente, desce então a gente entroniza aquilo que a gente quer fazer e pratica o pecado. Só que o pecado gera a morte. Daí a gente vem o quê? Uma vergonha. Por isso que o profeta está falando aqui, envergonhado. E, claro, a gente se sente humilhado porque a gente errou, que vem o peso da culpa na nossa vida. Então ele sabe que trouxe sobre ele uma desgraça, e essa desgraça, então ele faz alusão à questão da juventude, que então é o tempo que seria o tempo da falta de experiência, e por isso que a gente então cai e comete esses erros. Agora olha o versículo 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Como assim? Olha só. Ele continua, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu não preciso ensinar alguma coisa que talvez você já sabe.
Na pior das hipóteses, eu tenho que lembrar você. E você, a mesma coisa comigo. E esse é um processo natural de nós, seres humanos. Eu não preciso, e nem você, dar aula para alguém que já é, de repente, mestre naquilo, de repente, num determinado assunto, porque ele, então, já, em tese, já sabe aquela matéria. E isso vale para a nossa vida. Só que, assim, nesse contexto aqui, ele está dizendo o seguinte: as pessoas já estabeleceram um relacionamento tal comigo que, simplesmente, um não precisa realmente ensinar o outro mais, porque eles simplesmente já me conhecem. Não importa seja menor ou maior, já há um relacionamento. É assim que na igreja a gente tem que ser, já ter um relacionamento tão íntimo com o Senhor, a ponto de saber que todos nós estamos numa mesma caminhada. Só que para isso acontecer, nós precisamos mergulhar naquilo que é a essência daquilo que nós chamamos de cristianismo, da nossa fé. É a palavra do Senhor que está revelada ali, impressa e com total acesso para todos nós. E quando eu falo impressa, na verdade, pode estar impressa na tela do seu celular, inclusive. É muito mais fácil você ter acesso, não é somente o livro que você pode abrir, mas lembre que ela continua sendo sagrada. E é assim que nós temos que entender e respeitar cada letra desta palavra, que é a chamada Bíblia. E olha só o que fala Jeremias capítulo 32, versículo 2. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Por que eu estou trazendo esse contexto, então, de você conhecer a palavra e de repente a gente já vê essa situação que Jeremias está expondo no capítulo 32? Simples, porque essa situação da Babilônia era o que indignava o povo naquela época. Mas por que indignava? Porque o povo não queria aceitar ser confrontado com o seu pecado, o que o profeta fazia. Tanto que o próprio rei Zedequias, que era o rei de Judá naquela época, o versículo 3 vai dizer o seguinte: ele tinha aprisionado Jeremias porque estava acusando ele de profetizar que o Senhor iria entregar a cidade nas mãos do rei da Babilônia e que esse ia conquistar a cidade, como se acusasse o profeta de causar, na verdade, bagunça no meio da cidade. Olha que absurdo! Como é que um profeta pode profetizar isso? Só tem um detalhe: o profeta não era quem estava julgando o povo, era Deus, porque o profeta tinha uma conexão, porque ele conhecia as escrituras e ele se relacionava com Deus de tal maneira que ele tinha uma conexão com o Senhor e só estava revelando que Deus tinha já decretado, era Deus que tinha julgado já o povo e condenado por conta de quê? Das atitudes do próprio povo. Então olha que inversão de valores, tanto que o versículo 27 desse capítulo 32 diz assim, ó: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Deus nos questiona, porque às vezes nós colocamos Deus numa caixinha que ele só pode agir e fazer daquela maneira que nós pensamos. Mas lembre que o que nós pensamos está limitado à pontinha do mundo, da vida, do lugar, da situação, das pessoas, do conhecimento que a gente tem. Ou seja, nada. É muito pouco, porque nós seres humanos somos limitados às nossas experiências e, acredite ou não, elas são muito poucas comparadas a tudo aquilo que ao redor da nossa vida está acontecendo. A gente não enxerga, a gente não vivencia, só que a gente pega as lentes da nossa vida e quer muitas vezes, inclusive, enxergar a vida do outro. Por isso que nós somos tão críticos com as vidas dos outros. Nós somos mestres em dar solução para a vida dos outros, mas para a nossa vida não temos solução. Não é estranho isso? Por quê? Porque a solução, na verdade, não passa por minha vida ou sua vida julgando ou analisando a vida do outro, mas passa pela colocar a nossa vida na palavra de Deus, que é o filtro verdadeiro para cada um de nós. Então, quando Deus fala que há alguma coisa difícil para ele, é óbvio que não. Ele está sendo essa é uma palavra até meio irônica. Você acha mesmo que é difícil? A luta que você está passando, a dificuldade que você está tendo, os pecados que talvez você cometeu, para Deus nada importa, porque Ele pode resolver, mas depende de mim e de você tomar uma atitude, porque esse povo ia ser dominado pelos babilônicos porque eles tinham uma atitude errada. Então Deus estava falando através do profeta justamente para isso, para que eles tivessem um conserto. E olha o versículo 28. Portanto, assim diz o Senhor, eu estou entregando essa cidade nas mãos dos babilônicos e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que vai conquistar ela. Veja, é Deus que julga, é Deus que analisa, mas se nesse momento esquece a opinião das pessoas, se você se colocasse diante do Senhor hoje, qual seria o seu julgamento? Veja, esse é um tema
particular da vida de cada um, porque só nós conhecemos o backstage da nossa vida, ou seja, os bastidores, aquilo que não está no palco, aquilo que ninguém está vendo. Então, se você e eu podemos olhar nosso backstage e dizer assim, pera um pouco, eu sei que eu tenho muita coisa para consertar. Então, parabéns, você está ouvindo a palavra de Deus e você sabe exatamente onde está aquele que pode consertar todas as coisas quebradas, pode pôr no lugar tudo aquilo que foi tirado do lugar. Então, quer começar a entrar no lugar certo? Entre na presença do Senhor e você vai ver a transformação que a tua vida pode ter, dependendo, claro, da sua escolha neste momento. Então, faça a escolha certa, leia essa palavra, leia esses 2 capítulos, ele vai falar muito mais ao seu coração. E muito mais ainda, leia a Bíblia toda. Ela vai abençoar a tua vida, a tua família e vai repercutir como um eco ao longo das eras ainda para frente, assim como essa palavra está chegando para você, que alguém lá atrás já vem falando para nós. Graças a Deus por isso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Sempre leia a Bíblia e se liberte. Compartilhe esse vídeo para abençoar alguém também. Se Deus quiser, até um próximo vídeo. Tchau!